A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, tudo bom com vocês? Então, para quem não me conhece, meu nome é Gilson Radena. Hoje eu quero deixar uma palavra, que está no livro de Gálatas. Para quem quiser estar me acompanhando, Gálatas, capítulo de número 2 e versículo de número 16, que vai nos dizer assim: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Amém, meus amados irmãos? Vou repetir. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Amém. E vou estar deixando também um outro versículo que vai se encontrar no livro de Apocalipse, no capítulo de número 20 e versículo de número 13, que vai nos dizer assim: e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno, o Hades, deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. Amém, meus amados irmãos? Então, como que isso vai funcionar? A palavra também está dizendo que não seremos justificados pelas nossas obras, mas aqui também está dizendo que seremos julgados segundo as nossas obras. Então, como que fica? Alguém sabe me dizer? Como que isso vai funcionar então no mundo espiritual? Como que é a nossa salvação então? É assim, meus amados irmãos. Todos os homens, todos pecaram. Todos nós somos falhos e pecadores. Todos nós seríamos condenados. Meus amados irmãos. Quando eu estava no mundo, eu pratiquei coisas já que desagradavam a Deus de tal forma que, se nós estivéssemos no tempo da lei, já era para mim estar sendo morto, apedrejado. Mas pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador, Ele morreu na cruz do Calvário por nós e ressuscitou no terceiro dia. E quando Ele morreu na cruz do Calvário, Ele nos deu a chance de um arrependimento, de nós poder se arrepender de nossos pecados e voltar aos nossos caminhos para Ele. O qual, se fosse pego, por exemplo, num adultério, tinha que ser morto, apedrejado. Mas Ele desfez isso, meus amados irmãos. Ele diz: eu te perdoo, portanto vai, não peques mais. É assim, meus amados irmãos, é assim que funciona. Mas vai, não peques mais. Não poderemos continuar no pecado. Ou seja, a palavra também vai nos dizer que para herdarmos o reino dos céus, precisamos nascer de novo. Quando nós nascemos de novo, nós também estamos morrendo para o pecado, para os prazeres da carne, para os prazeres deste mundo, e vivendo para Cristo, para fazer a vontade do Senhor. Porque a vontade do Senhor é a nossa santificação. Porque Ele é santo, meus amados irmãos. Por isso sede santos, porque eu sou santo, assim diz a palavra. E aqueles que buscam se limpar, têm que se limpar ainda mais. Porque sempre você vai conhecer algo novo, algo ainda que você pode estar fazendo que está desagradando a Deus. Então precisa se limpar ainda mais. Precisamos limpar nossas vestes no sangue do Cordeiro, no sangue do nosso Senhor Jesus. Precisamos ser a diferença onde nós formos, meus amados irmãos. Mas ainda não estamos entendendo, Como será então pelas obras? Como que a nossa salvação será pela fé em Jesus Cristo? Mas seremos julgados segundo as nossas obras. Meus amados irmãos, nós iríamos ser condenados. Mas Jesus Cristo, Ele se entregou por nós, pelos nossos pecados na cruz do Calvário, para que nós venhamos ter o arrependimento. Então, meus amados irmãos, pela fé em Jesus Cristo, pela nossa fé, se nós crermos em Jesus Cristo, que Ele veio para nos dar vida, e vida com abundância, que Ele veio para nos salvar, para nos libertar da lei, do qual lei? Da lei do pecado. Porque quando eu estava no mundo, eu estava preso nos meus deleites, eu estava preso nos meus próprios pecados. Por exemplo, se aquele homem que está fumando, ele não consegue se libertar do cigarro de jeito nenhum. E quando Jesus entra de verdade, Ele veio
para desfazer as obras do diabo. Ele veio para te libertar. Ou seja, se o Filho do Homem verdadeiramente te libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque Jesus liberta do pecado. Ou seja, quando Ele te liberta, você não vai voltar mais a fumar. Aqueles que são presos na bebida, quando Jesus entra, Ele te liberta da lei do pecado, Ele te liberta da cachaça, Ele te liberta da bebida, Ele te liberta das drogas. Ele veio para te libertar, meus amados irmãos. Tu serás livres. Mas não é porque tu serás livres que tu poderás fazer o que quiser. Não é bem assim, não. Tu estás livres é do pecado. Tu estás livres das obras das trevas. Mas tu estás nascendo para fazer a vontade do Pai, a vontade de Deus. Oh glória, aleluias, graças a Deus. Então, meus amados irmãos, essa é a fé em Jesus Cristo, que Ele veio para desfazer as obras do diabo, porque Ele é o caminho. A palavra vai nos dizer que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Nós vamos ao reino dos céus através de Jesus, confiando nele, crendo que Ele é o nosso Salvador. Porque se Ele não tivesse padecido na cruz do Calvário por nós, irmãos, nós não ia poder se salvar. Já era. Já ia ser tarde demais para nós. Porque pecamos. Já pequemos. Não há um justo sequer. Então é isso, meus amados irmãos. Não seremos justificados pelas nossas obras. Por isso que se uma pessoa, por exemplo, eu já ouvi falar que tem gays ou lésbicas, homossexuais, que fazem boas obras, que ajudam o próximo, ajudam moradores de rua, até mesmo os católicos. Tem muitos católicos, meus amados irmãos, que estão lá doando marmitex ou dando um cobertor para os moradores de rua. Estão fazendo boas obras. Estão fazendo boas obras, meus amados irmãos. Mas só que a fé, a salvação não é pelas obras, é por Jesus. É confiando em Jesus, crendo em Jesus. Mas só que há um porém. Não adianta nada, meus amados irmãos, você fazer boas obras, como ajudar seu próximo, mas está também no pecado, continuar em outros tipos de pecado, como homem com homem. Isso é abominação aos olhos do Senhor. Isso também é pecado, e isso também vai levar à condenação. Não adianta você ajudar o próximo e continuar na idolatria. Não vai adiantar, porque seremos julgados segundo as nossas obras. Seremos justificados por Jesus, mas julgados segundo as nossas obras. Ou nós estamos com Jesus de verdade, abandonamos o pecado, e Ele está em nós e nós nele? Ou não. Porque não adianta nada nós estar ajudando o nosso próximo ou estiver falando mentira, ou estiver se prostituindo. Não adianta nada. Ou somos ou não somos, ou é ou não é. Meus amados irmãos, temos que ser diferentes em tudo, em tudo. Não é em alguma coisa ou outra. Não é só dizer, eu não mato, eu não roubo, eu ajudo o próximo e eu vou ter a salvação. Não é só isso. Não é só isso. É um todo. Você tem que abandonar de verdade as obras das trevas. Tudo. Tudo aquilo que não convém, tudo aquilo que não agrada a Deus, você tem que abandonar. Você tem que nascer de novo. Você tem que se entregar de verdade para Jesus. E se arrepender dos seus pecados, que Jesus vai te salvar. Então, tu que é gay ou lésbica, tu não pode mais ser. Tu que é idólatra, não pode mais ser. Porque se você continuar a ajudar o próximo, mas continuar nas práticas do pecado, não vai adiantar nada. É em vão, meus amados irmãos. Você pode até dizer que tem Jesus no teu coração, mas é um mentiroso, porque continua nos seus deleites, nos seus pecados. Não é só dizer que cremos em Jesus, porque a palavra também vai nos dizer que todo aquele que confessar Jesus com sua boca será salvo. Mas também irá nos dizer que aquele também que o nega com suas obras
que tem aquele que o nega com suas obras. Porque se nós matarmos ou se prostituímos, nós podemos confessar Jesus com nossas bocas. Mas se nós se prostituímos, roubamos, matamos, nós estamos o negando com suas obras, porque Ele é luz. Nele não há trevas, não há pecado. Então, meus amados irmãos, se nós estamos nele e Ele é em nós, será que nós vamos estar no pecado? Será que nós estamos andando como Ele andou? Será que realmente nós estamos preparados para a salvação? Porque a palavra do Senhor, ela também irá dizer que no dia do julgamento, o dia do julgamento seremos julgados segundo as nossas obras. Como é que é? Segundo as nossas obras? Mas como assim? Você ainda não está entendendo, meus amados irmãos. A salvação nós seremos salvos por Jesus Cristo. Porque Ele padeceu na cruz por nós. Mas não é por isso que nós devemos fazer tudo o que nós quisermos. Não. A palavra vai nos dizer que nós temos que andar em espírito. Porque as obras do Espírito é o amor. Quem ama não mata. Quem ama não rouba. Quem ama não adultera. Quem ama não vai estar se prostituindo. Quem ama é diferente. As obras do Espírito é a longanimidade, a temperança, a mansidão, humildade, paciência. Mas a palavra também está dizendo que as obras da carne também são manifestas, as quais a palavra vai nos dizer que não herdarão o reino dos céus quem pratica tais atos, que é a prostituição, a malícia, a sensualidade, os adultérios, aqueles que se prostituem, os viciados, aqueles que praticam lascívia, que provocam cobiça, os idólatras, os cães, que é aqueles que sempre voltam aos seus próprios deleites, seus próprios pecados, os feiticeiros. Esses tais, a palavra vai nos dizer que não herdarão o reino dos céus. Mas você está julgando? Você pode dizer agora, você acabou de me julgar? Não, não sou eu, meus amados irmãos, que estou te julgando. Porque a palavra também vai nos dizer que Jesus, numa certa palavra, que Ele vai nos dizer: eu mesmo, quem crê em mim, quem não crê em mim, eu mesmo não o julgo. Mas tu que não crê em mim, já tem quem o julgue, pois a palavra que tenho dito, o há de julgar no último dia. Jesus disse isso. Jesus mesmo, Ele pregou contra o pecado. Estamos no tempo da graça, mas Ele pregou contra o pecado. Ele disse: se o teu olho te faz pecar, é melhor que você arranque-o e jogue-o fora, do que todo o teu corpo será lançado no inferno, aonde o fogo nunca se apaga e o verme nunca morre. Se tua mão te faz pecar, é melhor que você arranque-a e jogue-a fora, do que todo o seu corpo ser lançado ao inferno, aonde o fogo nunca se apaga, o verme nunca morre, aonde você estará gritando, chorando pela eternidade, pelos séculos dos séculos, meus amados irmãos. É tempo de arrependimento. É tempo de voltar nossos caminhos para o Senhor. Porque o caminho, a palavra vai dizer que essa porta da graça é estreita, o caminho é apertado. E temos que renunciar ao pecado, às obras das trevas. Ou seja, o Senhor é bom, Ele é misericordioso. De outra forma, Ele não teria padecido na cruz do Calvário por nós, meus amados irmãos. Ele padeceu lá por nós, para nos salvar, para nos dar vida, e vida com abundância. Só que temos que renunciar aos pecados. Não podemos continuar em nossos deleites. Porque aquele que roubava, quando se converte a Jesus Cristo, Ele te libertou. Ele te libertou do pecado. Agora você não vai roubar mais. Aquele que matava não vai matar mais. Você nasceu de novo.
Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. A palavra vai dizer que agora seremos chamados de filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, não podemos continuar nossos deleites em nossos pecados. Porque a palavra também vai dizer que aquele que continua pecando é filho do diabo. A palavra, é a palavra, meus amados irmãos, não sou eu. Não sou eu. Não estou julgando ninguém. É a palavra. Só estou pregando a palavra. Se nós cremos em Jesus, nós temos que praticar as obras que Ele nos manda. Porque como posso dizer, eu tenho Jesus em meu coração, mas de repente está matando ou roubando, estou negando Ele com suas obras, com nossas obras? Meus amados irmãos, não é assim que funciona. Ou nós aceitamos eles de verdade, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso ser, e mudamos. Ou nós continuamos no pecado e vamos para o inferno. Porque o caminho que leva ao inferno é largo, é espaçoso. Você pode fazer tudo o que você quiser. Você pode se prostituir, você pode matar, você pode roubar. Você pode pegar as novinhas. Você pode pegar os novinhos. Você pode fumar droga, você pode beber. Você pode fazer o que quiser. Mas o final deste caminho vai te levar ao inferno, ao lago de fogo, onde o fogo nunca vai se apagar, o verme nunca vai morrer. E você será torturado pelos séculos dos séculos dos séculos. E não terá mais volta. Não terá mais solução. Acabou, é tarde demais. Mas hoje, meus amados irmãos, vocês estão vivos. Vocês estão vivos. Nós estamos vivos. Por isso é tempo de arrependimento. Não podemos se assentar nas rodas dos escarnecedores. Não podemos ficar de fofoca um com os outros. Temos que ser diferentes, meus amados irmãos. É muito difícil. O que é mais difícil é controlar nossas línguas. Mas devemos controlar nossas línguas. Devemos ser diferentes. Devemos se esforçar na presença do Senhor, porque aqueles que se limpam têm que se limpar mais. Eu sou falho, meus amados irmãos, sou muito falho. Mas a diferença é que quando eu vejo que eu estou fazendo algo errado, eu quero mudar, eu quero ser diferente, eu quero se arrepender. Eu me arrependo e falo: Senhor, me ajuda a melhorar. Me ajuda a fazer o que é certo. Me ajuda, pois eu quero ser a diferença, eu quero ser a luz do mundo, eu quero ser o sal da terra. Devemos mudar, meus amados irmãos. Porque se nós cremos que Jesus vai nos salvar, nós devemos andar como Ele andou. Devemos andar na luz. Ou seja, as nossas obras também estarão na luz. Porque a palavra também vai nos dizer: se tu tem fé, você tem que mostrar a fé com suas obras. Porque se tu tem fé, mas não tem obras, a tua fé é morta. É a palavra, não sou eu que estou dizendo. Então eu te mostrarei a minha fé e com as minhas obras. Meus amados irmãos, não estou dizendo que é fácil. Esse caminho é estreito, é um caminho espinhoso. É um caminho que vamos ter lutas e tribulações. Eu mesmo, meus amados irmãos, sou casado. Porém não estou com minha esposa. Sou uma só carne com ela até que a morte nos separe. Não estou com ela. Somos separados, mas eu sou conhecedor da palavra. Eu sei que casamento é um só. Eu sei que eu sou uma só carne com ela. Enquanto ela estiver viva, eu sou uma só carne com ela. É a palavra, é a palavra. Podemos até se separar, dar o divórcio, mas continua sendo uma só carne com ela. Continua sendo uma só carne com ela. Portanto, se eu me casar com uma outra pessoa, eu estarei em adultério, segundo a palavra do Senhor. Só posso se casar de novo na viuvez, pois sou uma só carne com minha esposa. Ou seja, eu tenho que renunciar a uma família. Eu tenho que renunciar, meus amados irmãos. Se eu quero ir para o reino dos céus, eu tenho que renunciar. E eu quero ir para o reino dos céus. Eu penso assim, meus amados irmãos, aqui a gente já não sofre demais. Aqui a gente já não passa por muitas lutas, provações. Aqui a gente já não chora.
Imagine por um lugar pior. Ir para o inferno, onde vai ser tortura, tormento, sem fim, sem acabar. Onde não terá descanso. É só choro, choro e pranto. Não, eu não quero ir para lá, não. Eu quero lutar pela minha salvação, quero ir para um lugar melhor, meus amados irmãos. Então lutem pela salvação de vocês também. Lutem, lutem, vai valer a pena. Ele não nos promete, o Senhor Jesus nos promete um lugar onde não há pranto, nem dor, nem tristeza, nem ranger de dentes. Há um lugar onde seremos felizes. Este lugar é o reino dos céus. Mas só que para nós ir para lá, precisamos estar alicerçados nessa palavra aqui, ó. Precisamos obedecer a palavra. Porque a palavra diz: aqueles que dizem que me amam, obedecem os meus mandamentos. Mas olha o que o Filho também está dizendo. Que quem ama este mundo aqui, ó, que sempre está olhando para trás, para a direita, para a esquerda, e não olha para Jesus, quem ama este mundo, o amor do Pai não está nele. O Filho disse isso. O Filho disse isso. Quem ama este mundo, o amor do Pai não está nele. Por quê? Ah, mas eu não amo este mundo. Como é que não ama? Ama sim. Os servos do Senhor falam assim que, para você, viu, esse batom que você não está usando não agrada a Deus. Isso é pecado, você é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo tem ciúmes de vós. Ele não quer te dividir com as impurezas deste mundo. E você, eu não vou parar de usar batom, não. Você está amando as coisas deste mundo. O servo de Deus fala para você não roubar, para você não falar mentira, e você nem se esforça para parar. Você nem se esforça para ser diferente. Nós não vamos conseguir assim do nada. Nós vamos conseguir através de nossos esforços, porque nós temos o livre-arbítrio. Ou nós vamos escolher o caminho estreito, o caminho que nós temos que se esforçar e batalhar para vencer, para prosseguir esse caminho, ou nós vamos escolher o caminho de porta larga. Este caminho, só vamos. É como se nós fechássemos os olhos e vamos. Mas esse caminho é ruim. Pode ser até bom por um tempo, enquanto nós estivermos aqui praticando nossos deleites, praticando as nossas dificuldades, pode ser até bom por um tempo, mas o final dele é a morte, é o sofrimento eterno. Mas se nós escolher um caminho estreito, um caminho que nós podemos até sofrer aqui, sofrer por um pouquinho de tempo, mas o final dele é a alegria eterna. Oh glória, aleluias, graças a Deus. Deus é maravilhoso, meus amados irmãos. Deus é lindo, Ele é lindo. Ele veio para nos dar vida, e vida com abundância. Meus amados irmãos, essa é a palavra do Senhor. Porque veja o que está dizendo: e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Meus amados irmãos, para quem não acredita, veja o que está dizendo no livro de Apocalipse, no capítulo 21 e no versículo de número 8, para confirmar o que eu tenho dito para vocês. Mas quanto aos tímidos, aqueles que têm vergonha de pregar a palavra, têm vergonha de ganhar almas para o reino dos céus, porque aquele que for tímido, que tiver vergonha de ganhar almas, vergonha de pregar a palavra do Senhor, vergonha de falar do amor de Jesus Cristo, a palavra do Senhor também vai dizer que naquele grande dia o Senhor também se envergonhará de ti. Naquele grande dia o Senhor se envergonhará de ti. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Sou eu que disse? Sou eu? Não, não sou eu. Pode ter saído dos meus lábios, da minha boca, mas quem está dizendo é Deus, é a palavra de Deus. É o Senhor Jesus que está dizendo isso. É a palavra do Senhor. Certa vez me entregaram uma revelação, falaram assim, ó: irmão, lá no teu serviço vai chegar alguém ainda que não chegou a conversar com você e vai te perguntar a respeito da palavra do Senhor. E o Senhor irá te usar para pregar a palavra para essa pessoa.
O Senhor vai te usar para falar com essa pessoa. Será palavras do Senhor. E eu fiquei me perguntando, meus amados irmãos, como que será isso? Nossa, o Senhor vai me usar, que tremendo. E eu já tinha falado da palavra de Deus para praticamente todo mundo lá no meu serviço. Direto eu ficava pregando a palavra do Senhor. Para todos, para todos. E eu fiquei esperando naquela semana, lá no meu serviço. Quem será que deve ser essa pessoa? E de repente chegou uma senhora em mim. Uma pessoa que eu nem esperava que fosse chegar. Chegou em mim e falou que queria conversar comigo na hora do intervalo. E eu já imaginei, já me caiu a ficha na hora que era ela. Era ela aquela pessoa. Que o Senhor ia me usar para pregar a palavra para ele. E de repente, meus amados irmãos, quando chegou o intervalo, ela chegou em mim e nós começamos a conversar e eu falei: Senhor, me usa. Fala através da minha boca. Então falei comigo em meus pensamentos: me usa, Senhor. Fala através da minha boca. Fala com esta mulher, pois eu quero ganhar almas para o reino dos céus. Me usa, Espírito Santo. Que no abrir da minha boca não seja eu falando, mas seja o Senhor, o vosso Santo Espírito. Então, eu fiquei esperando, mas ela me fazendo pergunta: como que é? O que eu preciso fazer para ser salva? Então eu comecei a pregar a palavra para ela. Eu comecei a dizer para ela que temos que crer em Jesus Cristo, que temos que abandonar os nossos pecados, que temos que ser uma nova criatura. E comecei a pregar para ela o que é certo, o que é errado, o que agrada a Deus e o que não agrada. Comecei a dizer para ela, mas naquele dia, eu comecei a prestar atenção no que eu dizia. A hora que eu quisesse falar, eu falava as coisas que estavam aqui dentro do meu coração. A hora que eu quisesse parar de falar, eu parava. E eu preguei para ela, normalmente, como eu sempre prego para todo mundo, a palavra do Senhor, essa palavra aqui, ó, a palavra da verdade, a palavra que salva e que liberta. Preguei a palavra para ela, e então ela seguiu o seu caminho e eu segui o meu. E depois eu fiquei me perguntando: mas Senhor, o Senhor falou que ia me usar, que o Senhor ia me usar para pregar a sua palavra, para falar com aquela mulher, mas eu não conseguia entender, porque era eu falando. Quando eu queria parar de falar, eu parava. Quando eu queria falar, eu falava. Era eu falando. Então o Senhor foi me esclarecendo na minha mente e dizendo: basta abrir a sua boca e pregar a minha palavra. Pregar a minha palavra. Abra a sua boca e pregue a minha palavra. Que não é você que estará falando mais, mas é Deus. A palavra é de quem? É de quem a palavra? É de Deus, meus amados irmãos. A palavra é do Senhor. Essa palavra que é viva e eficaz e penetra bem no fundo e no íntimo da alma de cada um. É semelhante a uma espada. Então, quando você estiver pregando, você vai controlar a sua boca. Você vai parar a hora que você quiser. Você vai continuar a hora que você quiser. Basta você abrir a boca e pregar essa palavra aqui, ó. Que não será você falando. Ou por que não será? Porque é a palavra. Você está pregando a palavra é de quem? Não é sua, é de Deus. É de Deus, meus amados irmãos. Então, quem quer seguir essa palavra aqui que tenho pregado? Amém. Eu não te julgo, eu mesmo não o julgo. Mas quem não crê nesta palavra e não quiser seguir, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa palavra aqui, ó, o há de julgar no último dia. Porque o caminho é estreito e apertado e tem que ter renúncia. Se você renunciar, o Senhor vai te dar vida e vida com abundância. Mas se você não renunciar às obras das trevas, o final deste caminho é as trevas exteriores. Meus amados irmãos, a palavra é séria. Quem quer seguir, vamos conosco. Vamos embora deste mundo de trevas. Vamos embora daqui, meus amados irmãos. Vamos para um lugar melhor. Vamos batalhar pela nossa salvação. Vamos ganhar almas para o reino dos céus. Mas quem quer continuar aqui, então se suja ainda mais. Vá atrás de seus eleitos. Mas no final deste caminho, você já sabe, pois a palavra está sendo pregada. Amém, meus amados irmãos? Graças a Deus. Então, fiquem com Deus, meus amados irmãos. Que Deus abençoe cada um de vocês e fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré.